E a Daniela, que já tem 2 meses que está se preparando para esse preparozinho, vai falar agora. Presente, né? Tá certo. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. O capítulo é o 44. Ama-te mais. Certamente não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando às conquistas superiores da vida os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. Bom, nossa encarnação, ela tem como objetivo amar, né? Estão nos mandamentos: amar a Deus, amar pai, mãe, amar o nosso próximo, até os inimigos, né? Nós já sabemos amar? Nós já temos essa capacidade? O amor como ele deveria ser ainda não temos, mas com certeza estamos progredindo. A nossa encarnação tem esse objetivo, que nós possamos aprender a amar. E essas oportunidades, elas são diárias. Todos os dias, a espiritualidade nos dá a oportunidade de mudanças, de renovação. Então, que a gente possa diariamente observar essas mudanças e aproveitar para promover essas transformações, que somente através do amor vamos mudar o mundo. E se nós queremos ver essa mudança no mundo, ela só vai se fazer através de nós, do nosso exercício, da nossa boa vontade. Então, que a gente possa traçar metas, objetivos para esse exercício do amor, nos transformando e, consequentemente, fazendo essa transformação tão necessária a esse planeta. Uma boa palestra a todos. Jesus, mestre amigo, consolador, aqui nos reunimos, Senhor, para nos sentirmos mais próximos de Ti, pedindo-lhe que nos envolva em seus braços, pacificando os nossos corações e pensamentos, como também pedimos a nossa mentora querida, amorosa, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva o nosso amigo querido, Éder Andrade, nos estudos que ele preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Prezados amigos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo possa estar presente junto a nós, hoje, agora e sempre. Hoje nós temos como tarefa falar sobre a reconciliação com os nossos desafetos, nossos inimigos de vidas passadas. Tarefa bem complicada a princípio. Quando a companheira leu aqui na página inicial que nós reencarnamos para aprender a amar, já é uma tarefa difícil. Quanto mais uma reconciliação com os antigos adversários que se encontram reencarnados junto a nós ou não. Quando nós estudamos a respeito sobre obsessão e desobsessão, levando em conta o livro de Sueli Caldas, uma obra da FEB, muito utilizada até hoje, a gente se dá conta que, às vezes, o cerne da questão,
que nos levou a uma desavença, há muito tempo atrás, perdeu-se na poeira do tempo. Porém, ficou a mágoa, o ressentimento que nos arrasta há séculos, num sentimento que nos faz manter uma ligação mental ou psíquica com alguém encarnado ou desencarnado. Manuel Filomeno de Miranda costuma dizer que essas lembranças, elas funcionam como uma espécie de plug mental, permitindo que o desafeto se conecte a nós e, bem ou mal, que a gente se conecte a ele também. A tarefa de reconciliação é uma tarefa um pouco delicada, porque não basta apenas amarmos aqueles que estão diretamente ligados a nós, tarefa que já é, às vezes, difícil. Os familiares diretos são aqueles a quem nós devemos tentar nos reconciliar dentro de um grau de urgência mais rápido. Mãe, pai, irmãos, parentes. Mas acontece que às vezes nos acompanham dos bastidores da vida algumas sombras do pretérito, que são desafetos, ligados a nós por acontecimentos que já foram há muito tempo atrás. Mas, infelizmente, assim como eles têm dificuldade de perdoar, quanto mais nós que aqui nos encontramos. Esse DVD ou CD, que a Iraci falou sobre o auto-perdão, eu acho que seria um grande primeiro passo para conseguir nos aproximarmos dos nossos antigos adversários. Porque às vezes nós precisamos reconhecer que nós podemos estar errados em um determinado aspecto. É muito comum quando nós estudamos filosofia, sociologia, surgem discussões acaloradas, aonde às vezes o ponto de equilíbrio é quando a gente reconhece que o outro pode até estar certo, embora a gente não concorde. E isso nos ajuda. Semana passada mesmo, nós estávamos desenvolvendo um tema dentro da doutrina espírita, que eu cheguei à conclusão e disse para o grupo de estudo: a gente tem que reconhecer que o nosso companheiro, ele pode estar com a razão. Só que nesse determinado momento eu não concordo muito, mas ele pode estar com a razão. Isso me fez lembrar uma passagem da época da faculdade de filosofia ali do Largo de São Francisco, onde o professor usou uma metáfora muito interessante. Imaginemos todos num campo de futebol, nas arquibancadas, observando a partida. Dependendo do ângulo que nós nos encontramos nas arquibancadas, nós vamos ver a realidade sob um ponto de vista. Aquele que se encontra atrás do gol vê de um jeito, aquele que se encontra no meio do campo vai ver de uma outra forma, aquele que está próximo, bem próximo ao campo, em termos de altitude, ele vai ver quase que no nível normal, enquanto que aquele que está lá na última fileira terá uma visão privilegiada. À medida que nós vamos estudando e vamos descortinando as verdades espirituais que existem nas nossas vidas, nós vamos galgando degraus nessa arquibancada e passando a ter uma visão dinâmica do que acontece no grande jogo da vida. Às vezes, nós nos colocávamos como vítimas, mas hoje, depois de tanto conhecimento e tanto estudo, começo a trocar de lugar com a vítima, ficando na posição de algoz. E isso me surpreende. Me surpreende porque, por todo o conhecimento já estudado, nunca me imaginava fazendo aquilo que eu condeno nos outros. É muito fácil apontar e condenar no outro aquilo que nós achamos de errado, aquilo que trazemos no nosso inconsciente como uma coisa realmente desagradável. Mais desagradável sermos surpreendidos por uma revelação espiritual que aquilo que hoje nós condenamos, fazíamos por prazer.
não a uma encarnação ou duas, mas há muito tempo atrás. Até quando, digamos, para aqueles que gostam de história, era muito comum, na época do Império Romano, aquelas invasões, aquelas mortes desnecessárias, até com uma forma de intimidação, aonde aquele que vencia, para poder intimidar o derrotado, utilizando a força, provocava mortes desnecessárias. E se nós acreditamos na reencarnação, quem não nos garante a possibilidade de termos estado nas fileiras daqueles que intimidavam por intermédio da força? O tempo passou, Deus nos deu tempo suficiente para aprender e, de uma certa forma, nos prepararmos para hoje vivenciarmos provas difíceis. Numa cidade como o Rio de Janeiro, não melhor do que as outras, aonde fizeram um levantamento de um triste índice que a cada 2 horas, ou talvez menos do que isso, desencarne uma pessoa, provocado por acidente, pela violência urbana, e assim vai. Nós sabemos que a Terra é uma grande escola de aprendizagem para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que o estudo é fundamental para que a gente possa ir se esclarecendo e, ao mesmo tempo, promovendo uma autorrevelação do que se passa no mundo espiritual e que, digamos assim, que relação ou que coincidência pode existir com a nossa vida. Quando nós temos a oportunidade de fazer um estudo mais sistematizado, a gente acaba se vendo, acaba se encaixando numa determinada situação, num determinado momento, e aí, digamos assim, que a máscara cai. E nós nos vemos, num momento da história, fazendo algum tipo de atrocidades, que hoje, 500, 600 anos depois, 700 anos depois, jamais pensaríamos em fazer tal coisa. Allan Kardec, ele nos legou um manancial de conhecimento formidável, que é a codificação. Kardec, ele não escreveu a codificação, ele organizou, ele é o organizador da codificação, por isso que ele não colocou seu nome, ele colocou um pseudônimo, Allan Kardec, que não é seu nome real, é o nome de um personagem, de uma encarnação que ele teve. Então, quando Kardec fez isso, ele nos legou um material, que é o Pentateuco. A gente chama Pentateuco porque a gente esquece das obras póstumas. Na verdade, seria a codificação espírita. E entre esses livros da codificação, nós temos 2 obras que seriam fundamentais para tentarmos nos confraternizar com os nossos antigos desafetos. Eu acho que a palavra desafetos seria mais apropriada do que adversário nessa altura do campeonato da vida. E eu diria o Livro dos Espíritos e Céu e Inferno. As pessoas não costumam olhar muito para o céu e inferno, porque, em função de tudo que é falado, se prendem o Evangelho, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, e Gênese, Céu e Inferno e Obras Póstumas fica para uma outra oportunidade. Parece que quando você compra, vem os 6, mas os outros 3 você ganha de brinde, não é verdade? Porque as pessoas pouco folheiam. E no livro Céu e Inferno, por sinal, agora no mês de agosto, vai comemorar 151 anos do lançamento do Céu e Inferno. Foi lançado em 1865, se eu não me engano, né? Então nós temos aí a comemoração de 151 anos agora no mês de agosto. Porém, ao longo desse período, as casas espíritas estão comemorando o lançamento do livro Céu e Inferno, até como uma forma de elucidar. E eu, no momento em que estávamos estudando, a gente sempre procura estudar de maneira transversal, lendo um tema, mas pensando em outro, eu achei oportuno trazer esse comentário, principalmente num tema como esse, de reconciliação com os adversários, porque
Eu mesmo já me fiz essa pergunta. Já é complicado me reconciliar com aquele desafeto que eu convivo diariamente numa condição de encarnado como mãe, pai, irmão, primo, tio, filho, esposa. Quanto mais me reconciliar com um desafeto que eu nem sei quem é, que de outras encarnações, que não reencarnou, que se encontra no plano espiritual, e infelizmente alimentando ainda um sentimento de mágoa e de ressentimento para comigo. Fica difícil, dentro dessa nossa dinâmica, dessa maneira de nós pensarmos, como é que nós vamos trabalhar esse assunto? Não há dúvidas. Por exemplo, ela fez um comentário agora nesse CD, se eu não me engano, de auto-perdão. No momento em que nós ouvimos o auto-perdão, a gente vai refletir sobre a nossa realidade, sem nos deixarmos arrastar para a depressão. Porque nós temos que refletir e reconhecer que nós somos responsáveis pela nossa felicidade, sim. E não é pelo fato de termos feito coisas erradas que nós vamos nos permitir um processo depressivo de baixo astral. Não é verdade. A importância do estudo do auto-perdão é para que a gente compreenda que é possível fazer alguma coisa por nós mesmos. Voltando então ao livro do Céu e Inferno, nós temos ali vários depoimentos muito interessantes que Allan Kardec colheu de companheiros que haviam desencarnado, estavam desencarnando, ou já tinham desencarnado há muito tempo, em diversas situações possíveis e imagináveis. Até porque, como Kardec estava desenvolvendo uma missão de tamanho porte, era necessário que ele pudesse exemplificar aquilo que ele estava colocando nas obras anteriores. Se nós pegarmos e fizermos uma análise, nós vamos ver que no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, Kardec formulou perguntas e, com base em todo o conhecimento que ele tinha, foi respondendo. Algumas perguntas ele mesmo respondeu com base nos estudos que ele já tinha feito, mas algumas ele fez diretamente a um médium que estava incorporado, médium esse que respondia ou verbalmente ou escrevendo. Porém, ao final de cada capítulo no Evangelho, nós temos textos, mensagens que vários espíritos vão nos dar, nos exortando à prática do bem, à caridade, o amor ao próximo, no Evangelho. Agora, no Livro dos Espíritos, nós só temos perguntas e respostas. Kardec deixou para o Céu e Inferno exatamente o que deveria estar no Livro dos Espíritos. O depoimento daqueles companheiros que desencarnaram em diversos graus de perturbação ou em diversos graus de esclarecimento. Então é interessante que Kardec, se os companheiros pegarem o livro Céu e Inferno, vão ver que Kardec fez ali como se fosse um índice. Espíritos felizes, espíritos em sofrimento, espíritos perturbados. E curioso que, como era um trabalho cuja dimensão era para a humanidade, até espíritos em processo de grande perturbação atenderam o chamado de Kardec porque estavam sendo direcionados pelos guias espirituais a darem um depoimento. E eu, na hora, fiquei até me questionando, mas como é que Kardec, que era um pesquisador, como é que Kardec confiou nesses depoimentos? Porque Kardec, ele era um homem muito experiente e ele não se utilizava sempre do mesmo médium para formular as mesmas perguntas. Ele ia a casas espíritas diferentes, a grupos, agremiações. Casa espírita é uma expressão moderna. Naquela época era agremiações ou grupos aonde as pessoas tinham médiums que davam passividade. Então, Kardec ia a um determinado grupo, levando as questões que ele já tinha começado a fazer um determinado espírito. E para um outro médium que não tinha contato nenhum com
o assunto que ele havia questionado na vez anterior, Kardec evocava o mesmo espírito que, por intermédio de um outro médium, dava continuidade às perguntas que Kardec vinha fazendo. Dessa forma, Kardec tinha certeza que aquele espírito era o mesmo. Porque se o médium não soubesse e o espírito também não, ele saberia que era uma fraude. Quando acontecia dele ir a 2 lugares diferentes, com médiuns diferentes, e o espírito ser o mesmo, dando continuidade à conversa, Kardec tinha a autenticidade da informação. Vejam, isso é uma informação interessante, porque ninguém para pensar, será que foi qualquer um que psicografou, ele pegou e colocou ali? Não. Aquilo deu um trabalhão, porque ele teve que juntar uma grande quantidade de depoimentos e escolher alguns. E qual é a grande novidade que Kardec nos oferece por intermédio do céu e inferno? A revelação de que nós vamos reencarnar e teremos a oportunidade de reencontrar nossos antigos desafetos. E, além disso, nós teremos a chance mais importante de tudo, porque as pessoas, a princípio, elas acreditavam, ou ainda acreditam, que o processo de reconciliação com os antigos adversários se dá pelo perdão. Eu perdoo você, você me perdoa, cada um segue seu caminho. Antes fosse assim. Seria muito prático. Mas, na verdade, existe uma vinculação psíquica entre um e o outro que só pode ser dissolvida através do amor. E como é que nós poderemos fazer isso? Porque não basta eu pedir perdão, ou o espírito me pedir perdão. Tem que haver um sentimento a mais que possa alicerçar esse desligamento dos dois encarnados, ou um encarnado e outro desencarnado, de maneira que a contenda entre os dois indivíduos, um adversário e o outro vítima, ou vice-versa, se desfaça. E qual é? Nós vamos perceber isso no livro Céu e Inferno. É quando nós começamos a nos darmos conta que a única maneira de nós sermos perdoados é perdoando. Ajudar e ajudando, ou seja, fazendo a caridade. Quando a gente começa a perceber que a maneira de nós nos quitarmos com a lei é no momento em que você se dispõe a servir, no momento que você se dispõe a ajudar a quem precisa, você estará se quitando com a lei pelas coisas que você fez e que, de uma certa forma, não teve chance de corrigir. Porque o meu antigo desafeto, meus antigos desafetos, porque eu acredito que não tenha só um, são vários, alguns deles já podem até ter me perdoado, podem até ter evoluído muito mais e já se encontram numa condição de vida bem melhor do que eu me encontro hoje. E como é que eu vou conseguir reparar as faltas que eu cometi para com aquelas pessoas que eu não vou me encontrar nunca mais? André Luiz pergunta isso em uma das suas obras. Nós teremos chance de reparar na convivência com os semelhantes. Então, no momento, numa casa espírita grande como essa, onde muitos trabalhadores, com muita boa vontade, se dedicam ao trabalho da caridade assistencial, estão se dando ao direito de ajudar pessoas que passam por aqui e, de uma certa forma, estão quitando para consigo próprio, na contabilidade da vida, as faltas que cometeram há muito tempo e que nem sempre temos chance de corrigir, saudar diretamente com aquele a quem nós prejudicamos e assim vice-versa. Por isso que a doutrina convida as pessoas à prática do amor ao próximo, o trabalho renovador,
A reforma íntima envolve exatamente isso, a possibilidade de nós nos modificarmos servindo. Porque muitas das vezes as situações que nos chegam na vida, elas nos chegam no momento certo, para que a gente possa conseguir desfazer os nós que nós mesmos no passado acabamos amarrando. Quem tem que desfazer o nó somos nós. E esse nó só pode ser desfeito através da boa vontade, da paciência, do exercício da prática da caridade. Quando nós estamos voltados para o próximo, nos preocupando com a necessidade do semelhante, mesmo que seja uma necessidade de esclarecimento, de discernimento, para que as pessoas possam romper grilhões de mágoas que as prendem ao passado, já é alguma coisa. Por quê? Porque é o auto-perdão que ela falou. Nós vamos ter que nos perdoar à medida em que vamos reconhecer que nós somos seres tão falíveis quanto aqueles que nós apontamos como criaturas erradas no caminho. Uma casa espírita nesse porte recebe uma grande quantidade de encarnados e desencarnados também. Os desencarnados chegam aqui com o mesmo propósito: esclarecimento, consolação e libertação. Quando se fala em libertação para o desencarnado, para que cada um siga para o seu caminho. Alguns são direcionados a colônias espirituais e alguns são preparados aqui mesmo na comunidade para reencarnar. E esse trabalho, ele é um trabalho que exige muito amor ao próximo. Nós temos que ter boa vontade. Boa vontade para atender as pessoas. Embora o atendimento fraterno seja direcionado a determinados trabalhadores, os outros companheiros, eles têm o mesmo peso de importância, porque nós somos observados por essas criaturas em sofrimento que chegam aqui, às vezes pedindo pelo amor de Deus, que diga algo para aliviar um sofrimento moral incomensurável. E às vezes a gente não dá ouvidos, porque ela está acompanhada de um encarnado que não sabe se expressar, e esse encarnado apresenta um quadro de perturbação ou de confusão mental, fruto da companhia espiritual que a pessoa se encontra. E os trabalhadores da casa precisam ter boa vontade. Falou aqui em cursinho, tem cursinho de boa vontade para os trabalhadores da casa? Eu gostaria de ingressar num cursinho, porque eu preciso de boa vontade. A boa vontade que eu me alhei até hoje não é o suficiente. Por quê? Porque essa boa vontade que eu estou brincando com ela se chama compaixão. A compaixão que nós temos que ter por todos aqueles que entram pela porta dessa casa, porque nós não sabemos quem os acompanham. São pessoas em sofrimento que necessitam de ajuda. E quando nós estamos com boa vontade, nós irradiamos um sentimento de fraterno, que envolve os que precisam. E às vezes nós estamos ajudando pessoas que nem sabemos quem são. Por quê? Porque nós estamos tendo boa vontade. A boa vontade de colocar uma cadeira no lugar, a boa vontade de ajudar a encher os copinhos de água para fluidificar, a boa vontade de preparar o ambiente, porque lembrando que o trabalho é de Jesus. Nós estamos aqui, é uma casa de Joana de Ângeles, mas os verdadeiros dirigentes espirituais dessa casa são os prepostos do Cristo, que até aqui vêm e trabalham para ajudar a todos que precisam. E às vezes a gente se sente impotente porque a gente não se dispõe a trabalhar. Sempre existirá trabalho para aquele que desejar trabalhar, não para aquele que for escolher tarefa. A escolher tarefa já é complicado. Por quê? Porque o dirigente da casa, embora tenha muita gente, não é um clube, é uma casa espírita, é uma confraria. Esse dirigente, ele tem
a orientação do companheiro espiritual que aqui se encontra, por acaso, falando de forma a dizer, olha, essa pessoa está mais propensa para esse tipo de trabalho porque ela tem mais predisposição a saber ouvir, coisa que nem sempre nós sabemos, porque nós queremos ser ouvidos, mas não temos a paciência para ouvir, às vezes, o necessitado, e quando nós desenvolvemos essa capacidade de ouvir, nós desenvolvemos outras capacidades, e aí nós vamos perceber coisas que vão além do que os olhos podem enxergar. Por que nós estamos falando isso? Porque esse trabalho de reconciliação, ele é para todos, começa conosco, não tenha dúvida, mas ele é para todos, porque se estamos reencarnados, é porque somos espíritos errantes, não por errar, mas porque vamos para a erraticidade e retornamos aqui para reencontrar companheiros, nos prepararmos, conseguirmos essa reconciliação e dentro dessa preparação conseguirmos ir aparando velhas arestas. Às vezes se faz necessário 40, 50, 60 anos para a gente aparar uma aresta. Por quê? Porque aquela aresta não pode ser imposta, ela tem que ser aparada pelo amor. Nada por imposição funciona. Mas acontece que a casa tem uma administração, e a administração tem que funcionar sob o que o companheiro espiritual da casa determina. E isso é uma coisa que funciona para todas as casas espíritas. Então nós, se desejamos trabalhar, trabalho, eu acredito que tenha. Agora, tarefas específicas, o tempo um dia poderá revelar, né? Por quê? Porque eu não sei muito bem no que eu poderia ser talhado. Então o tempo, a minha boa vontade, a minha dedicação, vai revelar que tipo de tarefa eu poderia melhor servir à casa e à causa espírita. Com isso, a gente vai aprendendo, a gente vai relendo, vai revendo a nossa conduta, porque uma coisa curiosa é que a reconciliação com os adversários, ela se dá de uma forma conjunta. Da mesma forma que eu tento me reconciliar com aquele a quem um dia eu magoei, aquela pessoa provavelmente também terá que fazer um esforço de proporções idênticas. Isso me lembra uma corda, aquele famoso cabo de guerra que se fazia antigamente, com as crianças na escola pegavam uma corda, botavam um grupo de um lado, um grupo do outro, e o pessoal ficava puxando. Então, uma hora alguém tem que ceder. E quando nós cedemos, nós estamos aceitando a possibilidade de que nós erramos. O que a gente fez ou deixou de fazer, eu vou ser sincero com os amigos, eu não quero nem ter ideia, porque pela fertilidade da nossa imaginação e pelas leituras da obra da codificação, eu às vezes prefiro não saber. É melhor que os mortos enterrem seus mortos, que aquela encarnação fique para trás e olhe daqui para frente, porque eu não sei se eu terei estrutura para poder, numa acariação com o desafeto que se encontra na espiritualidade, conseguir recobrar tudo que aconteceu. Porque às vezes a gente tem oportunidade de ver uns depoimentos fora de série. Eu acho que viraria um filme. Aqueles que trabalham na desobsessão e têm chance de trabalhar como doutrinador, têm a oportunidade de lidar com situações que realmente são dignas de um romance. Companheiros que se apresentam em sofrimento, mas que tinham a plena noção do que deveriam ter feito e não fizeram. O pior é quando esse companheiro que se manifesta diz da forma mais clara: eu frequentava a casa espírita, que vocês, por acaso, trabalham. Eu ouvia tudo aquilo, mas por acaso entrava pelo ouvido e saía pelo outro. E eu não botava em prática nada daquilo que eu ouvia. Eu gostava de vir para a casa espírita, porque na casa espírita eu sentia um certo conforto, mas eu não conseguia entender que esse conhecimento, que
que essas informações, que essas revelações, elas teriam um efeito muito maior na minha vida se eu colocasse em prática. E a gente conversa, a gente orienta. Agora, o desafio maior não foi atender alguém que frequentava a casa espírita. O desafio maior foi atender a um médium de uma casa espírita. Essa, para mim, foi a parte mais difícil. Porque o indivíduo se manifestou e disse claramente: eu fui um médium que trabalhei numa casa espírita. Eu falei: o que aconteceu? Por que você está aqui? Porque, acredite ou não, eu não sei explicar, mas em alguns momentos parece que eu até duvidava daquilo que nós fazíamos. Falou claramente. E disse que às vezes o indivíduo ouve e não pratica. Eu falei: é natural, todos nós temos os nossos defeitos. Eu também, muitas das vezes, escuto coisas e eu não pratico. Sim, mas você está admitindo isso para mim. Eu fingia que praticava, mas no meu íntimo eu não conseguia me modificar. Por quê? Aí eu perguntei. Talvez por amor próprio, respondeu ele. Por amor próprio, de não ter coragem de admitir as minhas falhas. E aí a gente fica de, não digo saia curta, né? De short curto na mão. A expressão saia curta é uma expressão antiga, mas a gente fica com as calças na mão, porque o que nós vamos dizer para eles? E aí, nessas situações que eu diria que são depoimentos de verdades, eu incluiria isso no livro Céu e Inferno, porque eu acho que Kardec deveria ter aberto a possibilidade de uma atualização em situações futuras, né? Como tem algumas obras que a gente compra, vem um endereço de e-mail que diz assim: atualize, você entra, atualiza e faz o complemento daquele material. E realmente, no trabalho da desobsessão é quase que uma atualização. E eu acho que entre os maiores desafios foi de um companheiro que ele disse claramente: a minha dificuldade é porque eu vejo que vocês não fazem o que vocês dizem. Aí o bicho pegou. Porque, para tentar mostrar a ele que todos nós estamos em processo de mudança e que nem sempre a pessoa consegue mudar no ritmo que gostaria, porque existem companheiros que desencarnam, que têm uma articulação de pensamento que é quase que uma cariação numa repartição pública, onde ele diz claramente: nós temos que em todos os lugares da nossa vida sermos as mesmas pessoas. Você não pode ser um aqui na casa espírita e passou da porta para fora e você se torna outra pessoa totalmente diferente. Com isso eu passei até um certo receio. Agora, em determinadas situações eu fico assim meio cabreiro, porque pode ter alguém observando, então eu tenho que ser o mesmo. Por quê? Porque infelizmente nós recaímos nos mesmos erros que já recaíamos em vidas passadas. Mas só o fato de nós conseguirmos nos darmos conta que estamos tentando nos modificar, por isso que existe aquela expressão: o verdadeiro espírita é reconhecido pelo grande esforço que faz para domar as suas mais inclinações e mais tendências. Não é uma tarefa para um dia, nem uma tarefa para um ano, é uma tarefa para uma encarnação inteira. Tarefa de estudo, de reflexão, para todos nós pensarmos. Mas Kardec nos deu a chave para que a gente possa acelerar esse processo de reparação para com os nossos desafetos, a prática da caridade. Quando nós praticamos a caridade para as pessoas que passam pela nossa vida, nós estamos reparando, estamos saudando, estamos compensando na existência atual aquilo que em vidas passadas deixamos de fazer. Leiam
o céu e o inferno. E vocês vão ver que, em alguns casos, o espírito retorna, reencontrando todos os seus desafetos num cenário completamente diferente. E ele faz tudo que está ao seu alcance para ajudar aquelas criaturas. Só assim nós vamos nos sentir em paz com a nossa consciência. Por isso o auto-perdão. O auto-perdão só vai fazer efeito quando nós nos sentirmos em paz com a nossa consciência, porque nós estaremos fazendo aquilo que está ao nosso alcance para ajudar aqueles que precisam. Não basta recebermos um conhecimento dessa natureza e deixar para lá. Não, nós estamos recebendo pérolas que representam revelações que podem mudar as nossas vidas. Agora, cada um é o responsável pela sua felicidade, cada um é o arquiteto do seu destino. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer junto a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que a gente possa aproveitar esses momentos dessa confraternização de paz e de luz, não apenas para nos informarmos, recebendo, sempre recebendo. Está na hora de nós mudarmos a nossa condição, deixando de ser meros participantes dessa assembleia, para nos tornarmos trabalhadores, ajudando de alguma forma a essa casa que nos recebe, para que a gente possa transformar todo o conhecimento em ajuda para aquelas pessoas que vêm em busca de uma orientação, assim como nós aqui chegamos um dia. Muita paz a todos.